Tarde, meus queridos, e boa tarde, minhas queridas. Eu não quero perder tempo hoje e eu quero começar o programa com o professor Clodomiro Banuarte, professor de ética política a respeito do Brasil. A crise política parece estar no auge, né? Aqui no Brasil, o áudio de conversa entre a presidente Dilma e o ex-presidente, o atual ministro-chefe da Casa Civil, Lula, gerou tantas manifestações, tanta revolta no Brasil. Aí teve panelaço, teve buzinaço que marcou a noite, né? E tem marcado também essa manhã. Em São Paulo, por exemplo, a Avenida Paulista ficou lotada com manifestações e ainda tinha manifestantes até hoje cedo que vararam a noite, né, em repúdio à decisão. Também em Curitiba, eu estou falando da nossa capital aqui do Paraná, que também não ficou silenciosa, e também em Londrina teve também manifestantes contra o governo. Panelaço também, a gente recebeu alguns vídeos de pessoas apagando e acendendo as luzes dos apartamentos e batendo panela nas janelas, tudo contra a decisão do governo, contra a decisão da presidente Dilma, da nomeação do ex-presidente Lula para o ministério. E é muito curioso que a presidente Dilma ainda, em algumas entrevistas, ela cita o ex-presidente Lula como presidente Lula, né? Então, o que a gente quer saber agora é o que vai acontecer. A nomeação, professor, do ex-presidente Lula, que já aconteceu agora de manhã, a gente tem até imagens disso, fortalece a Dilma, fortalece o governo dela? Boa tarde, Lu, boa tarde a todos. No primeiro momento, essa era a intenção do PT e do próprio governo, que a experiência do ex-presidente Lula pudesse agregar dentro do governo hoje bastante combalido e tentar assegurar essa saída dos partidos que constelam a base de sustentação do governo, sobretudo o PMDB. No entanto, o que a Dilma acabou fazendo foi, ao colocar o ex-presidente Lula dentro do Planalto, ela colocou basicamente a Lava Jato dentro do Planalto. Então, criou essa situação que nós estamos verificando aí, sobretudo de ontem para hoje, as várias manifestações espontâneas das pessoas nas principais cidades do país, né? E, agregado a isso, nós temos também o quê? Nós temos agora um processo de judicialização da própria política. Por quê? Porque a decisão ontem do juiz Moro de quebrar o sigilo desse áudio das conversas, sobretudo do ex-presidente com a presidente da República, isso trouxe uma divisão interna na própria leitura do judiciário brasileiro. E nós tivemos agora também, recentemente, a decisão de um ministro, de um juiz federal do Distrito Federal, que em caráter de cautelar, ele suspendeu a posse do Lula, que foi empossada agora pela manhã. Agora também vazou pelos meios de comunicação que esse juiz, ele tinha nas redes sociais manifestação bastante clara e explícita contra o governo. Então, coloca também em suspensão o caráter técnico da sua própria decisão. Então, o que nós estamos vendo hoje é um caráter bastante dramático da política, que envolve a participação popular no aspecto positivo, mas também essa intensificação da judicialização dentro dessa polaridade política que vivemos hoje. Vamos entender um pouquinho. O juiz Sérgio Moro, ele é menos, numa hierarquia, ele é menos poderoso, digamos assim, do que o STF, o Tribunal Superior Federal. Exatamente. O judiciário, ele é escalonado. Uhum. Então, o juiz federal aqui em Curitiba, o Sérgio Moro, ele representa a primeira instância da Justiça Federal aqui no Paraná, onde está o quê? Onde está toda a concentração da Operação Lava Jato. As decisões que ele toma em relação à Lava Jato, sobretudo, ela pode ser o quê? Reformada ou confirmada em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Uhum. E depois, em sede recursal, vai para o STJ e a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. O que nós temos aí no caso do Lula é que o Lula, na medida que ele está agora implicado como investigado na Lava Jato, ele ia ser o quê? Todas as decisões que envolvem o Lula partirão do Moro. Mas na medida que ele foi nomeado ministro, ele ganha foro privilegiado. E quem tem foro privilegiado não pode ser julgado por qualquer tribunal ou juiz. Só pode pelo STF. Então, havia uma crença, né, pelo menos é isso que tem se levantado, é que na medida que o seu processo desloca para o STF, ele ganharia um pouco mais de tempo e de tranquilidade, inclusive, para poder assumir o ministério no Brasil. Porque também dentro do STF
existem quantas pessoas e quantas delas são parceiros, digamos, do governo Dilma? Não diria parceiro, mas o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, é composto por 11 ministros e eles são nomeados pelo presidente da República com uma sabatina exercida pelo Senado Federal. Então, dessa composição hoje, mais da metade foram indicações realizadas pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. Então, seria uma grande vantagem ser julgado pelo STF hoje. Eu não diria que teria algum tipo de suspeição em relação ao julgamento no STF. O que ocorre é que o STF ele tem um acúmulo muito grande de trabalho e isso então protelaria, né, a decisão em relação ao Lula, algo que não está ocorrendo em Curitiba. Ou seja, a decisão do juiz Moro é uma decisão muito rápida e muito célere, né? O STF então entraria numa fila e teria aí um pouco mais de demora para o julgamento. O que antes se procurava um motivo, né, para o impeachment da presidente Dilma, hoje, teoricamente, se tem, mas seria um motivo os áudios, né, que a mídia mostrou já, os áudios de conversa entre a presidente e o ex-presidente Lula e também entre ele e outros deputados, outros políticos? É motivo para impeachment? Olha, o áudio que aparece, a fala dela, exige uma certa hermenêutica, uma certa interpretação. Ele, por si só, não é suficiente para a caracterização do crime de responsabilidade, na minha opinião, né? Mas isso depende também de todo um procedimento de investigação e de julgamento que provavelmente vai ser exercido pelo STF. Então, pode sim, a depender de uma decisão judicial vinda do STF, a caracterização de crime de responsabilidade, portanto, embasando o pedido de impeachment. Ontem eu fiquei até tarde da noite assistindo o Band News e mostrou algumas indignações por parte de alguns deputados na Câmara e muitos deles gritando: renuncia, renuncia, renuncia. Isso tudo gera uma grande instabilidade dentro do Congresso, não é? A instabilidade que hoje nós temos do lado de fora, nas ruas, essa instabilidade ela também está presente dentro do Congresso, ou seja, o Congresso é o reflexo da própria sociedade. Agora, tem um elemento interessante ontem, que ocorreram manifestações em frente ao Planalto e depois no Congresso Nacional. Isso. E as manifestações em frente ao Congresso no final da tarde, alguns deputados saíram do Congresso e foram para as manifestações protestarem. E praticamente foram o quê? Foram expulsos pelos populares. Exato. Então, há uma sinalização aí, do meu ponto de vista, que há uma revolta hoje, não só em relação ao governo, mas há também uma insatisfação, uma indignação generalizada em relação ao sistema político como um todo. E aí é o grande problema, porque se nós, de fato, olharmos num cenário curto a saída do PT ou da presidente do governo, o que fica no depois? Quer dizer, qual é o nosso horizonte em relação à movimentação desse sistema político altamente corrompido e que tem hoje uma instabilidade muito grande pelas divulgações da Operação Lava Jato. Então, o nosso cenário, me parece que ele é um cenário que se resolve apenas com a saída do governo, mas ele é um cenário que me parece que a crise ela se estende também até o sistema político conseguir equacionar as condições de dar um rumo, um direcionamento para o país. Alguns partidos, professor, eram aliados, né, do governo. PRB, por exemplo, saiu fora. O que significa quando o pessoal fala assim, o PRB saiu? O que significa isso? Saiu da onde? O nosso sistema de governo ele é um sistema de presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente ele só consegue governar se ele tiver uma base parlamentar no Congresso Nacional que lhe dê apoio e sustentação na aprovação das suas medidas, de leis, né? Então, a Dilma, quando assume, por exemplo, o governo em 2011, ela tinha uma base altamente inflacionada que o Lula deixou para ela. Hoje, essa base está minguada, ou seja, o governo não tem mais sustentação de governabilidade, não tem mais condições para o quê? Para assegurar a aprovação das suas medidas dentro do Congresso Nacional. É isso que coloca o quê? Coloca em xeque o governo, porque ele fica paralisado. Ele não consegue propor ações porque ele não consegue movimentar isso, não tendo apoio no Congresso Nacional. E o PMDB vai pular fora também? O PMDB é uma situação delicada, porque é o partido que está com o PT há 10 anos, o vice-presidente da República é do PMDB e na última convenção da semana passada, o PMDB deixou sinalizado que ele tem 30 dias, deu 30 dias de prazo para tomar uma decisão, se permanece ou se ele sai da base de apoio. Agora, o PMDB é interessante chamar a atenção, por quê? Porque ele foi governo durante 10 anos. Então, boa parte da crise que nós vivemos hoje não é uma exclusividade produzida pelo PT, é também o quê? Algo da correspondência
responsabilidade do próprio PMDB. Então, o PMDB é um partido que tem também um papel bastante significativo dentro dessa crise que nós estamos vivenciando hoje, do meu ponto de vista. Agora à tarde, se eu não me engano, já deve estar acontecendo isso, uma nomeação de uma comissão para avaliar o impeachment. Como é que funciona isso? Bom, recuperando um pouco o histórico, no final do ano passado, o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, o famoso Eduardo Cunha, ele fez a votação dessa comissão. Foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal e agora o Supremo obrigou que fosse novamente feita essa Constituição. E agora nessa Constituição tem que ser indicada pelos líderes dos partidos. Então dá um respaldo maior para os partidos na indicação dos seus nomes. A partir do momento que ela se constitui, ela tem um prazo curto, de 45 dias no máximo, para que ela possa apresentar um parecer se aceita ou não o pedido do impeachment. E depois da acatação, votado na Câmara, vai então para o julgamento no Senado Federal. Eu vi também na Globo, em algumas revistas e jornais também hoje cedo, falando que o impeachment, a decisão do voto vai ser um voto aberto. Do impeachment, né? Isso. Isso também decorre de uma decisão do STF, ou seja, a votação tem que ser aberta, ela não pode ser secreta. Então, nós, cidadãos, teremos acesso à posição, ao posicionamento dos deputados dentro do Congresso Nacional. Isso é bom para a população. Quanto mais publicidade, melhor. Ou seja, a democracia ela sobrevive de publicidade e transparência. São dois elementos essenciais. Então, isso é um aspecto positivo, com certeza. O que a gente pode esperar agora? Olha, nós estamos vivendo um momento bastante dramático. A gente tem que ter muita cautela do meu ponto de vista, baixar um pouco essa exaltação, essa polarização, ter um pouco mais de racionalidade e menos emoção, porque a política gera emoção também. Eu acho que precisamos ter razões republicanas, sobretudo da nossa parte enquanto cidadãos, mas também exigir que essa racionalidade republicana esteja presente nos nossos políticos, que vão tomar essas decisões, e, sobretudo, no judiciário, que está tomando várias decisões do procedimento desse momento de crise. Muita coisa vai acontecer essa semana ainda. Certamente, muita coisa vai acontecer e é difícil, a não ser que tenha bola de cristal, a gente prever, por exemplo, o que vai acontecer daqui 2 dias, por exemplo, na política brasileira. Pois bem, então, a qualquer momento, ao vivo, o professor Clodomiro pode voltar aqui ao programa e o que a gente mais quer é entender, né, o que está acontecendo. Eu te agradeço, tá? Ontem à noite, o professor ele já recebeu nosso pedido para estar aqui. Muito obrigada mesmo. A gente se vê ainda essa semana. Ok, Lu, te agradeço. Obrigada, querido. A gente espera que tenhamos um final feliz. Com certeza.